Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, e hoje nós estamos aqui em Joaquim Egídio para conhecer o novo Jeep Compass na sua versão híbrida. Esse aqui é o 4xe ou 4xe, como a Jeep o chama. E qual que é a grande diferencial? Ele tem dois motores, ele tem um motor a combustão para a tração no eixo traseiro e um motor elétrico para a tração do eixo traseiro. Elimine a necessidade de ter um cardan conectando o eixo dianteiro com o eixo traseiro, ou o câmbio com o eixo traseiro, como em outros carros 4x4 ou tração integral. Ele é o único SUV que a gente tem disponível aqui no Brasil hoje com tração 4x4 e essa tecnologia híbrida. O preço dele é R$ 349.990, é 350 mil, né? Vamos arredondar isso. E praticamente as unidades iniciais que foram importadas, porque esse carro não é produzido na fábrica lá de Recife, de Goiânia, da Jeep, elas praticamente já foram esgotadas. Então está tendo uma fila de espera para comprar esse tipo de carro. E qual que é a grande vantagem dessa tecnologia, desse tipo de carro? Primeiro, emissões de gases poluentes. Ele abaixa bastante o nível de emissões de gases, obviamente reduz bastante o consumo de combustível, também nós vamos ver mais tarde, e deixa o carro com uma potência adicional. Afinal, além do motor dianteiro, tem aquele motor lá atrás para dar aquele punch a mais, aquela força a mais no carro, né? A parte estética, praticamente aquilo que a gente já conhece do Compass S. E eu gosto de alguns detalhes que tem aqui. Você vê que ele praticamente elimina muito dos cromados, mas não substitui todos os cromados pelo preto brilhante. Ele faz uma mescla. Por exemplo, as caixas de roda aqui são pintadas na cor do carro. Aqui na dianteira, a grade tradicional da Jeep de 7 fendas, ela também tem essa máscara negra. Essa grade adicional que apareceu aqui nesse modelo mais recente também tem uma máscara negra. A parte de iluminação é toda em LED, tanto os faróis quanto as lanternas. Em termos de dimensões, praticamente é a mesma coisa, são 4,40 metros de comprimento total, 2,64 metros de entre-eixos, né? E uma coisa que a gente nota na vista lateral, ele parece um pouco mais baixo. E por que ele parece mais baixo? Porque ele não tem aquelas barras longitudinais do teto que aparece nos outros Compass, ou no Compass S, né? Então isso faz com que o carro tenha uma impressão de estar um pouco mais baixo, um pouco mais sentado. E por outro lado ele tem um teto solar panorâmico. Onde a gente identifica, na verdade, que é um carro híbrido ou um carro a combustão. Nesse lado a gente tem a portinhola do tanque de combustível. E ao invés de colocá-la na dianteira, em outro lugar, outra tampa, o que a Jeep fez? Colocou no outro lado, ou seja, na posição simétrica essa, a tampa para o carregamento. A tampa do porta-malas, ela tem um sistema mãos livres e uma abertura automática e elétrica. Capacidade desse porta-mala, 420 litros, ou seja, não é uma capacidade muito grande pelo tamanho do carro, né? Uma coisa interessante, o step, ele é do tamanho full, né, tamanho normal, porém não é o mesmo tipo de pneu que está na rodagem do veículo, né? E aqui a gente ainda tem o quê? O carregador de bateria. Então, ele é um carro do sistema plug-in, então você pode conectar isso numa tomada de 110 ou 220, e essa daqui a gente conecta no carro. Vamos ver como que é isso? E aqui está, né? A porta de carregamento, encaixa esse plug. A diferença, o que a gente vê, ele é do tipo 2 e ele só carrega em corrente alternada, ou seja, é uma carga um pouco mais lenta. Mas como a bateria desse carro não é uma bateria de alta capacidade, são apenas 11 kWh, mesmo com esse carregador aqui, ligado na minha casa, numa tomada de 110, nem de 220 que eu tenho na minha garagem, durante a noite, hoje pela manhã, estava com 100% de carga. Então isso é o lado bom do carro híbrido, né? Ele não tem uma bateria muito grande, então obviamente o tempo de carregamento também não é muito grande. E o fechamento da tampa traseira está aqui, um tanto quanto bizarro, porque você tem que
apertar esse botão e sair para não levar uma portada na cabeça. Na parte de rodas e pneus, o que a gente vê? Apesar de ele ser um carro 4x4, o pneu não é do tipo lameiro que permite você enfrentar situações das mais difíceis. Ele obviamente consegue fazer alguma coisa, mas não é dos melhores, principalmente para subida com um piso muito escorregadio. Mas ele utiliza pneu 235/45/19. Eu gosto dessa roda pintada de preto. E aqui a gente já vê o quê? Freio a disco ventilado na dianteira e freio a disco também na traseira. Na parte de motor, o que a gente tem aqui na dianteira? É o motor T270, né, da nova família de motores da Stellantis. Ele é um 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, porém tem o comando único e aquele sistema de multi-air, né, que variação de abertura e de fase de válvulas, que dispensa em parte a borboleta de aceleração. Ele é turbo carregado a gasolina, injeção direta, ou seja, ele não é flex essa versão, e ele entrega 180 cavalos de potência máxima e 27,5 kgfm de torque máximo. E o torque máximo já está a 1750 RPM, ou seja, ele tem bastante força. Porém, ele fica com um desempenho um pouco mais comprometido em relação ao Compass S Flex que nós já avaliamos. Por quê? Esse carro aqui ele pesa 1.904 quilos, se eu não estou enganado, né? Então ele é um pouco mais pesado, mas é um motor bem moderno, entendeu? Então a gente vê várias características dele aqui. Vamos tirar essa capa aqui que a gente gosta de ver o que tem por baixo, né? E que a Stellantis fez? Ela colocou o filtro de ar nessa posição aqui, logo na entrada, né? O ar que vem comprimido do turbo entra ali por trás, mas o interresfriador está aqui atrás também, ou seja, faz com que fica um sistema bem compacto, bem fácil de tirar esse pacote daqui e levar para um outro carro. O câmbio está aqui embaixo, ele é um automático de 6 marchas, né? E é um sisteminha bem compacto. Olha que a gente olha aqui na dianteira, ele se parece muito com a versão Flex que já avaliamos. Porém, na hora que a gente for lá no posto e olhar por baixo, nós vamos ver as diferenças. Fazendo aquela avaliação tradicional do AE, vamos ver como é que é o conforto do banco traseiro, mas a gente já vê primeiramente aqui a parte de vedações. Essa aqui é aquela que faz a vedação de ruído de vento, é muito bom o carro em termos de ruído de vento. Essa aqui é a vedação principal da porta, vê que ela vem bem aqui. O inconveniente é essa parte inferior, ela fica suja, ele fica limpo daqui para dentro, mas essa parte aqui fica suja, então pode sujar a barra da calça, a barra da saia das mulheres, né? Bom, eu tenho 1,81 m de altura, então o que a gente vê aqui? O banco dianteiro está ajustado para a minha posição de dirigir, tem um espaço suficiente aqui para o joelho, boa mobilidade para os pés também. Veja, o tamanho do assento, ele é bem confortável, ele apoia bem aqui a parte das coxas, a inclinação do encosto também é boa. Olha, bem bacana, viu? Aqui a parte de painel de portas, o que a gente vê? Ele é bem funcional, além de ter o sistema de som aqui com tweeter e alto-falante, tem também aqui um porta-copos, porta-garrafas. Já a hora que a gente chega aqui na parte central, para a terceira pessoa, a gente vê que a almofada do assento não está muito conveniente para uma terceira pessoa sentar, né? Mas a gente tem a vantagem de ter o descansa-braço central com o porta-garrafas aqui. Agora, outra coisa que é meio bizarra, é que a hora que você abre isso daqui, você fica aberto direto para o porta-mala. Em outros carros, quando tem essa situação, você sempre tem um fechamento aqui, né? Aqui economizaram um pouco. Provavelmente em situações de estrada, rodando com esse carro, com isso aqui aberto, para os passageiros daqui do banco de trás, deve vir muito ruído de rodagem do porta-mala aqui para dentro do carro. Eu vou tentar medir isso daí com aquele nosso aparelho
de medição de ruído. Não sei se eu vou conseguir. Bom, mas outros detalhes de conforto que a gente vê aqui. Ar climatizado para o banco traseiro, duas portas USB, uma normal, outra C. O mesmo acontece ali na dianteira. Tem também aqui embaixo uma tomada de 127 volts e outra de 12 volts. A parte de forração do teto é em cor clara. O teto solar aumenta ainda mais essa visibilidade, esse conforto e essa sensação de espaço. A gente tem alça de teto nas 4 posições, é bem bacana, bem confortável. E está aí uma das respostas por que o Compass vende tão bem, né? Bom, a chave presencial, como todos os carros da Stellantis, agora a maior parte deles, tenho gostado que eles têm feito o quê? Tem um slot aqui, né? um encaixe certinho para você colocar ela aqui no console central. Ou seja, se ela não está no bolso ou na bolsa, ela pode ficar bem acomodada aqui. Partida por botão, e aí aqueles sistemas todos, tudo funcionando, tudo bacana. O celular tá aqui na mão, vê que ele já ativou o Apple CarPlay, porque o pareamento é sem fio. Tem aqui o carregador por indução no console central, fica bem acomodado. A parte de acomodação aqui, o banco, ajustes elétricos do banco, tudo mais, é bem confortável, é bem gostoso de você achar o teu lugar, volante de direção com ajuste de distância e altura. A operação desse carro, ele é muito fácil, e o principal, você ligou o carro, ativou ele, automaticamente entra no modo híbrido. Esse quadro de instrumentos ele é configurável. Então, de que maneira que eu configurei ele? Deixei aqui do lado esquerdo a carga que eu tenho na bateria. Então, a gente vê ali, eu tenho 76%, que daria uma autonomia de 38 quilômetros, andando somente no modo elétrico. No lado direito, eu configurei para ficar aqui a parte de consumo de combustível. Mas todos esses detalhes que estão aqui podem ser todos configuráveis, né? Aí vem o lado ruim. Esse tanque de combustíveis tem só 36 litros. Então, com isso, a autonomia ou o alcance total do carro fica prejudicado. Tá? Poderia ter um tanque um pouco maior. Aqui no lado esquerdo, a gente tem 3 comandos, que é o híbrido, elétrico e e-save. O híbrido é o modo normal, que você ligou o carro e já entra no modo híbrido. O elétrico, se você quiser andar somente com carga elétrica, ou seja, com o motor elétrico, esse carro vai até 130 km por hora de velocidade, que é bom, né? Mas logicamente ele não dá uma boa aceleração. Por quê? O motor elétrico tem 60 cavalos de potência, né? E 24 kgfm de torque, ou seja, não é um motor muito forte para empurrar esses quase 2.000 quilos do carro. E tem o terceiro botão, que é o e-save, que significa, se você está numa estrada, por exemplo, vai chegar no trânsito de São Paulo, você sabe que lá no trânsito é onde o carro gasta mais combustível, você coloca no e-save, você está com 75%, você vai chegar lá em São Paulo com uma boa carga de bateria e no ande para de trânsito, ele praticamente vai funcionar no elétrico, que aí você economiza bastante combustível. Então dá para você administrar isso, ou simplesmente deixa no modo híbrido e seja feliz, porque nas frenagens, desacelerações, ele está carregando as baterias, né? Nas acelerações, esses 60 cavalos a mais entra como se fosse uma potência adicional ao motor de combustão. Bom, o restante aqui, a parte de volante multifuncional é o que a gente já conhece, não tem opções de troca de marcha aqui pelo volante, a troca de marcha manual é somente pela alavanca de câmbio, os comandos de ar-condicionado, sistema de som que é muito bom também, a gente já viu ali aqueles tweeter na parte traseira, então tem um efeito palco bem legal. E a central multimídia é aquela que a gente já viu, ou seja, tem vários aplicativos, várias opções aqui que você pode configurar, utilizar, inclusive utilizando a parte de internet. Ele é um hotspot de internet com Wi-Fi.
Já falei bastante, vamos até o posto, dar aquela verificada por baixo do carro, vamos conhecer como que é a suspensão dianteira, como que é a traseira, para depois a gente rodar aqui na pista. Bom, chegamos aqui no posto Shell Avenida Souzas. Primeira coisa que me chamou muita atenção, é um carro com uma proposta 4x4, fora de estrada, e a gente não vê nenhum fechamento aqui na parte do motor, câmbio, algumas mangueiras aqui da parte de refrigeração do câmbio, um conector elétrico, tudo muito exposto aqui. Ou seja, você pegar um trecho de muitos galhos, pedras e tudo mais, está muito vulnerável essa parte toda aqui. A parte de suspensão, o que a gente vê? Um subchassis aqui, bem reforçado. Você vê que, inclusive, ele vem aqui para frente com duas extensões tubulares que vão até o quadro frontal. Hein? E aquele conceito tradicional que a gente conhece desse tipo de carro. Suspensão McPherson, o braço de controle aqui, ele tem chapa dupla, os articuladores estão aqui fixados com parafuso, que facilita bastante a manutenção futura. E aqui na parte central, o que a gente vê? Ele não tem um cardan que leva a potência aqui do motor, câmbio dianteiro, para a traseira. O que ele usa? Essa parte do túnel, vê que tem esse fechamento, é onde está a bateria, até aqui atrás, e por isso que ele acaba sendo um tanque relativamente pequeno. Ele está protegido por essa chapa metálica aqui por baixo. Então, faltou somente ali na frente, né? Chegando aqui no eixo traseiro, na suspensão traseira, essa é a grande novidade desse carro. Por quê? Olha aqui, em vez de ter um diferencial, a gente tem um motor elétrico aqui e as duas semi-árvores que levam a potência para as rodas traseiras. Um subchassis que ancora todo esse conjunto e a suspensão é do tipo multibraço. Então a gente vê aqui os dois braços inferiores, o braço longitudinal e o amortecedor e mola são montados no conceito McPherson. Tem barra anti-rolagem na traseira, assim como na dianteira. Agora que nós já falamos bastante, vamos até a estrada ver como que ele se comporta dinamicamente. Bom, chegamos de volta daqui em Joaquim Egídio. Nessa primeira lombada grande aqui a gente já vê o quê? A dinâmica de passagem desse SUV é muito legal nessa lombada maior. Chegando no piso de paralelepípedo, a gente vê que, apesar daquele pneu de série baixa, ele tem 106 milímetros de altura de flanco, ele acaba absorvendo bem, essa parte de absorção de impacto não é ruim. Umas outras lombadas que tem aqui perto da praça, eu já passei com mais velocidade para ver a parte de queda de roda. Aparentemente ele tem stop hidráulico, ou seja, ele não incomoda. Aí a parte de direção, ele tem aquele sistema de permanência em faixa e o sistema que te ajuda a ficar no centro da faixa. Então quando você está em estradas sinuosas como essa que é a Estrada das Cabras, isso acaba incomodando um pouco. Aí você tem um recurso fácil para desabilitar isso. Esse botão aqui no painel de instrumentos, que você aperta 2 vezes seguida ele e desabilita o sistema de permanência em faixa. Então, para trechos sinuosos, eu prefiro dirigir assim. E aqui eu também consigo o quê? Sentir melhor a centragem do volante. Ela é bem positiva e a progressão de esforço, ela também vai subindo indexado à velocidade, né? Então, e essa precisão aqui de esterço também, ela é boa. Você, num primeiro momento, quando eu avaliei esse carro em circuito fechado, eu achei que a relação da direção era muito longa. Mas depois, andando com ele na rua, vi que é uma relação boa, porque ela deixa o carro confortável e não deixa aquele carro rápido que acaba, por ter um centro de gravidade alto, ficando mais instável para algumas pessoas, né? Vou mudar aqui para o modo e-save, ou seja, preservando a carga da bateria, até para
fazer algumas acelerações mais para frente e usar essa carga e sentir como que é a potência desse motor nesse carro. Então a gente percebe que a hora que a gente acelera, ele faz aquelas reduções de marcha que nós estamos acostumados e leva o carro para cima, entendeu? Não é um carro xoxo. São 4 modos de condução que a gente tem aqui, selecionável por esse seletor, né? Então eu estou no modo automático, aqui eu vou colocar no modo Sport. Então eu ativei o modo Sport, automaticamente que eu ativei o Sport, o controle de tração desliga. Interessante, mas eu posso ligar ele de volta, posso ligá-lo. Aí modo automático, e aí tem outros 2 modos, que é o modo Snow. Segundo o pessoal da Jeep, esse modo Snow é para você dirigir num piso bem escorregadio. E tem o 4º modo, que é o areia e lama, e também ele muda as configurações de tração, mas aí olha o que aconteceu, ele voltou para o modo híbrido. Então, na hora que você altera esse modo de condução, o modo híbrido ou e-save que havia sido selecionado, ele alterna. Por quê? Se você quer um modo Sport, você não pode querer preservar energia. O modo Sport ele vai dizer o quê? Olha, você vai ter que usar, para usar toda a potência, você tem que usar a potência dos 2 motores, né? E é isso que nós vamos ver aqui. Vamos fazer agora no modo híbrido, fazer uma reaceleração. Vamos testar um pouco a potência numa retomada. Então eu vou colocar no modo Sport, automaticamente no painel me aparece a mensagem de Sport, desliga o controle de tração, o modo híbrido é ativado, ou seja, eu tenho potência nas 4 rodas, e vamos ver aqui, ó. Mas é só o controle de tração que ele desliga. O controle de estabilidade continua ativo. Vamos ver? Olha lá, o controle de estabilidade está ativo, tanto que ele está atuando, ó. Ele está aí freando uma roda, freando outra. O piso está um pouco úmido, então ele sente, né, um pouco de escorregamento e faz os ajustes necessários. Já aproveitando, ver aqui a parte de rolagem, de carroceria e estabilidade em curvas. Vem aqui, ó. É um caminhão de quase 2.000 quilos. Ele é super estável. Acho que uma das principais coisas que você tem que ter num carro é você tem que ter confiança ao dirigir. E a impressão que eu tenho nesse carro que me passa é isso, me passa muita confiança. Adicionalmente a essas mudanças de modos de condução, a gente tem aqui a opção de travar 4x4, tem aquele sistema de controle de descida, tem o 4x4 reduzida, né, que é o 4x4 low, e tem aquela função também de hold, que a hora que você está no trânsito da cidade, você não quer ficar pendurado no pedal do freio, você aciona isso daqui, e parou, quando você quer andar, você acelera, ele anda. Então é bem agradável. A parte de auxílio ao motorista, tem uma coisa que eu gostei muito já no Compass, já no outro que eu avaliei, que é o controle de velocidade de cruzeiro. Ele tem os 2 modos. Esse botão aqui é o adaptativo, ou esse botão aqui é o convencional. Então, você pode escolher, eu quero o adaptativo, você liga o adaptativo. Eu quero o convencional, eu ligo o convencional. Isso é muito legal. E além disso, ele tem também o limitador de velocidade. Para não tomar aquelas multas bestas, né, em cidade ou até em estrada. A estrada é 100 por hora, você aciona aqui o limite de 100 por hora e ele mantém isso, mesmo que você acelerar um pouco mais, ele não vai passar dessa velocidade, a menos que você acelere a fundo, aí ok, aí ele passa por cima desse limite e vai embora, porque ele entende que você está precisando, você está querendo fazer uma ultrapassagem ou sair de alguma emergência, né?
Eu vou colocar agora aqui no modo elétrico. Nós temos 65% da bateria agora, em 24 km de autonomia elétrica. Ele é mais vantajoso para se você estiver conduzindo o carro naquela situação de ande e para, né? Aqui, ó, nessa subida aqui da Serra das Cabras, a gente vê que o modo elétrico ele mantém o carro, né? Não dá uma senhor desempenho. Agora, mesmo no modo elétrico, se você quiser desempenho, acelera, afunda o pé no acelerador, aí ele já fica piscando aqui, avisando, ó, vou sair do modo elétrico, vou entrar no modo híbrido, entrou o motor a combustão e você tem desempenho. Então vocês viram, né? Tem essa comutação, né, que você pode fazer entre o modo híbrido, modo elétrico. A hora que a gente entra num trecho de descida, ele tem ali, ó, o carregamento da bateria. A gente vê no painel que ficou verdinho, o gráfico está significando o quê? Estamos regenerando energia. Ao tocar no freio, ele tem uma regeneração maior. Com isso, o consumo de combustível fica muito bom. Naquele meu padrão, né, de sair de São Paulo e vir até Campinas, eu ontem saí com a bateria carregada desse carro lá de São Paulo, usei ele um trecho dentro da cidade de São Paulo ainda e fez 17 km por litro ao chegar aqui em Campinas. Outra coisa que me agradou é a parte de diâmetro de giro. São 11,3 metros de diâmetro de giro. Bom, vamos fazer aquela subida, aquela aceleração na subida que a gente está acostumado a fazer. Não é um teste de desempenho, é só para ver se existe algum ruído extraordinário ou incômodo no carro. Vamos lá. Bom, o que deu para a gente perceber nessa aceleração? O ruído médio ficou em torno de 68 decibéis, ou seja, você não percebe nenhum pico de ruído a mais. Você vê? Eu fiz na pior condição, que foi na condição automático, na condição esporte, modo híbrido, ou seja, eu tinha um motor a combustão funcionando, um motor elétrico também dando potência e a parte de integração, né, de todos esses sistemas com a carroceria que traz conforto para dentro do carro, que é a parte de ruído e vibração que mais incomoda, você não sente nenhum pico, você sente que o ruído vai crescendo, tem um pouquinho de ruído de rodagem do banco traseiro, aquilo que eu comentei lá daquele buraco que eu quero medir aquele ruído. Então, olha, ficou interessante, viu? Gostei do comportamento geral, da condição geral. É um carro que te dá tudo, te dá conforto, te dá espaço, te dá desempenho, economia de combustível. E se é um carro que tem desempenho bom em curvas, ele tem também o desempenho bom em aceleração. O 0 a 100 é de 6,8 segundos e a velocidade máxima de 206 km por hora. Veja, é muito bom mesmo, olha. E outra vantagem que eu vi no que a Jeep explicou para a gente é que revisões a cada 15 mil quilômetros. E os preços das revisões têm preços fixos, né, para cada quilometragem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.